Gente, para reiniciar os nossos trabalhos, nós teremos agora ponto de atendimento virtual, incrementando a cidadania fiscal, com Kélcio César. Ele é analista tributário da Receita Federal em Blumenau, Santa Catarina. Boa tarde, Kélcio, muito obrigada pela sua presença. Chamamos também para fazer parte deste painel o nosso colega Carlos Alberto Stadler. Ele atualmente representa o diretor sindical do Sindafep. Ele é atual diretor sindical do Sindafep, e ele vai falar para nós a importância dos sindicatos estaduais no fortalecimento da educação fiscal. Ok? Então, Kélcio, você está com a palavra. Agora sim, boa tarde a todos, né? Eu vou passar meu PowerPoint. Já estão visualizando? Sim. Beleza, então vamos começar. Bem, primeiro agradecer a participação, né? Um evento está me surpreendendo bastante com as ideias que vão surgindo, né? E esse é o momento realmente da gente mostrar as ideias que a gente também tem, né? Dentro desse contexto de cidadania fiscal, quero apresentar para vocês o ponto de atendimento virtual. Atualmente, nós temos o seguinte cenário na administração pública federal, estadual, também acredito municipal. Nós temos a falta de recursos orçamentários, nós temos uma falta de concurso público, né, para a reposição dessa mão de obra que nós temos especializadíssima. Nós temos uma premissa, do meu ponto de vista errônea, de diminuição do tamanho do Estado, no momento de pandemia, principalmente. O que está acontecendo com isso? Nós tivemos que nos adaptar, digitalizando o máximo possível de processos e procedimentos, transformando procedimentos antes que eram presenciais em virtuais, informatizando e utilizando cada vez mais o uso dessa inteligência artificial, seja para fiscalizar, para cobrar, para arrecadar. Para ter uma base, até o final do ano que vem, a Receita Federal vai estar com 100% de todos os seus procedimentos informatizados, né? E aí nós temos, por outro lado, um grande problema. Um grande problema, porque nem todos os contribuintes, nem todas as pessoas têm esse letramento digital necessário para conseguir ter a sua demanda atendida, ter sua obrigação principal, acessória, feita, né? E outro problema para a Receita Federal, principalmente, é que nós não estamos tão próximos dos contribuintes como nós gostaríamos de estar. Para ter uma base, nós temos hoje 5.568 municípios no país, apenas pouco mais de 470 municípios nós temos alguma unidade da Receita Federal. Isso significa mais ou menos 8,4% dos municípios brasileiros atendidos por um órgão com o tamanho da Receita Federal. E por um outro lado também, os municípios, eles conhecem melhor as necessidades dos municípios. Eles estão mais próximos, já possuem recursos, local de atendimento, servidores, estagiários, e pensando nisso e na nossa missão, né, a gente dentro da Receita Federal, nós criamos aí a ideia do ponto de atendimento virtual. Basicamente, esse ponto de atendimento virtual é um local estruturado fisicamente, né, no ente parceiro, ou seja, no município, no AOB, ou no SEBRAE, ou em outro órgão possivelmente conveniente, em que o autoatendimento, em que havia, num primeiro momento, o autoatendimento orientado a esse contribuinte que procura os serviços da Receita Federal, né? E para serviços residuais que não conseguirem ser atendidos por aquele autoatendimento orientado, já vou explicar o que é esse conceito, esse servidor que tem fé pública faria a digitalização, a recepção, digitalização e o envio desses documentos pelo ECAC. Também vou explicar o que é exatamente isso, né? E, posteriormente, uma equipe da Receita Federal já faz, na verdade, esse atendimento
com um retorno para o servidor público, e esse retornaria para o contribuinte da sua localidade. O ponto de atendimento virtual ele se baseia inicialmente nesse autoatendimento orientado, que nada mais é do que um servidor ou um estagiário ou ainda um menor aprendiz treinado por nossos servidores para demonstrar o que existe no site da Receita Federal, e dentro desse site um local que se chama ECAC, que é o Centro de Atendimento ao Contribuinte, só que de uma forma digital, né? Por isso tem o E na frente. E esse contribuinte, tendo a sua necessidade de demanda atendida, ele já sai dali satisfeito, não precisando se deslocar muitas vezes por 200, 300 quilômetros de distância até um ponto de atendimento da Receita. Aí o conceito se amplia. Por que se amplia? Se o autoatendimento orientado não conseguir dar vazão para essa demanda do contribuinte, aí o que vai acontecer? Vai surgir o tal do serviço residual. E esse serviço residual vai ser assim demandado, vai ser analisado por um servidor que tem fé pública, né? Vai digitalizar aquele serviço, como eu falei anteriormente, e vai mandar pelo ECAC da prefeitura, né? Dentro de um determinado processo digital, ele vai mandar para a equipe de retaguarda da Receita. Em 24 horas ou 48 horas no máximo, nós devolvemos essa demanda para essa informação para esse servidor da prefeitura. Ou seja, basicamente, esse ECAC seria como se fosse um malote físico, né? Só que, na verdade, é um malote digital. Nós temos aí 3 quadradinhos. O primeiro quadradinho, só para entender o fluxo desse trabalho, nós temos ali 2 setinhas descendentes, onde o serviço está disponível no site, na primeira setinha, e no lado direito, o serviço não está disponível no site. No primeiro caso, o serviço disponível no site, outro quadradinho, o servidor ou empregado do ente parceiro, ele consegue dar vazão para esse atendimento e devolve a demanda já pronta para o contribuinte. No segundo caso, a demanda ela tem que ser analisada pelo servidor. Novamente, ele vai fazer a digitalização, enviar para a equipe de retaguarda da Receita Federal, que vai devolver para esse servidor o trabalho pronto, e esse conversa com o contribuinte, dando esse apoio, né? Quais são os principais pontos desse PAV, né? Primeiro é um acordo de cooperação entre a Receita Federal e o município, a utilização de processos digitais, né, como se fossem como eu falei, os malotes, antigos malotes aí, com papel, nós temos como se fosse um malote digital. A tramitação toda é feita em formato digital, não há gasto, né? O próprio convênio ele não tem nenhum custo para o município e para a União. O município ele outorga uma procuração eletrônica para esse servidor que vai fazer essa digitalização, e não há quebra do sigilo fiscal, isso principalmente para nós, do serviço público tributário, que para nós é muito, muito precioso, né? Quais são os resultados esperados? Primeiro, para a Receita Federal, cumprindo a sua missão, né, de administração do sistema tributário aduaneiro e contribuindo para o bem-estar econômico e social do país, nós temos uma redução de fluxo de contribuintes nesse atendimento, principalmente tirando esse encargo deles, né, e essa dificuldade, esse custo. Nós temos um melhor aproveitamento do recurso humano dentro da Receita Federal. Como eu disse anteriormente, um dos nossos maiores problemas hoje é a falta de concurso público. Nós temos o último concurso público já faz 7 anos, que aconteceu, e principalmente disseminação dos serviços disponibilizados por meio digital. Para o ente parceiro, a prefeitura, ele proporciona um atendimento diferenciado para esse contribuinte que está ali, para esse munícipe, né? Promove principalmente a cidadania fiscal, a inclusão digital, e isso tudo gera o quê? Gera um valor inestimável para a administração pública, que é bem vista, né, com seus serviços, e serviço prestado não só por ele, mas também serviços da Receita Federal, do Estado, como muitos municípios já fazem, né? E para o servidor público, né? Que é um momento também da gente pensar sempre nessa ótica também. Para o cidadão, né, ele tem essa inclusão dessa população menos favorecida, né, que geralmente quem vai procurar é porque já não é uma empresa, são geralmente pessoas físicas, no máximo um MEI,
microempreendedor individual, vai procurar esse serviço na prefeitura. Ele tem uma economia de tempo e de recursos, porque ele não vai se deslocar aos municípios. Até depois eu tenho um videozinho para mostrar para vocês, de um autoatendimento orientado, que numa cidade do Paraná, que hoje vai se tornar um PAV. E ele promove um atendimento célere, seguro, sem quebra de sigilo fiscal e assim por diante. Esse é o videozinho. Quem quiser depois pegar ali em cima tem um QR Code, né? Basicamente, esse vídeo vai mostrar o quê? Vai mostrar uma cidade, né? A cidade de Ivaiporã, no Paraná, que tem aproximadamente 30 mil habitantes, que em 2018 assinou com a Receita Federal um convênio, esse convênio de autoatendimento orientado. Então, esse convênio ele tem uma certa restrição, porque os serviços que seriam residuais, eles não conseguem serem atendidos nesse convênio. Só que, ao momento que essa cidade se transformar num ponto de atendimento virtual, então, 100% da necessidade desse contribuinte poderá ser visualizada ali. O que eu quero mostrar é o sentimento, né? O sentimento desse contribuinte de realização, né? Da prestação do serviço público, esse empoderamento, que essa palavra é bastante utilizada hoje em dia, né? Empoderamento desse contribuinte, né? Na busca de fazer suas obrigações acessórias ou principal. O autoatendimento orientado da Receita Federal em Ivaiporã completou um ano de funcionamento e tem realizado, em média, 120 atendimentos semanais. São mais de 5 mil contribuintes de Ivaiporã e região atendidos pela parceria entre a Receita Federal e a Prefeitura. O posto de atendimento foi inaugurado no dia 2 de fevereiro de 2018, com a assinatura de um termo de compromisso entre a Prefeitura de Ivaiporã e a Delegacia da Receita Federal em Londrina, e funciona no piso térreo da Associação Comercial da cidade. O autoatendimento tem facilitado o acesso dos cidadãos às informações e serviços oferecidos pela Receita Federal, disponíveis no site www.rfb.gov.br. Eu precisava tirar aí um comprovante do CPF, né? E aí eu vim aqui, o pessoal me falou que tinha aqui o trabalho aqui, que era bem legal, o pessoal atendia aqui, rápido, fácil, e ainda economizou. E aí explicou ali de uma forma bem que eu pude entender, fica muito mais fácil, muito mais acessível, né? Então, antigamente a gente crescia ficar batendo, correndo atrás, né? Demorava para fazer. Aí eu vi o pessoal conversando na rua, comentando, comentário que deu, né? Que estava fazendo CPF aqui. Eu falei, nossa, eu vou lá, né? Então, tem um tempo o pessoal andou comunicando, comentando, né? Comenta e a notícia corre, né? Daí eu falei, vou vir ver, porque a gente anda certo, mas é sempre bom dar uma olhadinha, né? Vai que tem alguma coisa, né, irregular. E está satisfeita com o serviço? Estou satisfeita, 100%. Muito educado, pelo atendimento muito bom. O atendente Ed Richard Faustino, funcionário da Prefeitura treinado pela Receita Federal para prestar os serviços, nos contou que a maior procura está relacionada ao cadastro de pessoa física, o CPF. A maior procura está sendo o CPF, situação regularização do CPF, cartão de CPF, né? E a média de atendimento no geral envolvendo todos os serviços, CPF vem com uns 40% são CPF. As outras porcentagens se dividem em ITR, DARF, a média chega a 5%, 10%, dependendo da semana. Desde sua implantação, são oferecidos os serviços que estão disponíveis no portal ECAC, e o objetivo de facilitar a vida do contribuinte foi alcançado com bastante sucesso. Os moradores de Ivaiporã e região, que buscam o autoatendimento orientado, têm resolvido suas pendências sem precisar de deslocamento até a agência de Apucarana, que fica a 113 quilômetros de distância. É o caso da moradora da área rural, perto de Ivaiporã, que não tem acesso à internet. Ela buscou o autoatendimento orientado e conseguiu resolver todas as suas pendências, sem precisar perder muito tempo de deslocamento até Londrina ou Apucarana. O CPF dela estava cancelado e a gente foi procurar ele para ajuda, para ver como pra desbloquear. Aí nós foi fazer o negócio do leite da neném e não tava dando certo. Você precisou do documento e foi até lá e resolveu. Foi. E como é que foi o atendimento? Foi bom. Se a nota for de 1 a 10, eu dou 11. Pode ser? O nível de satisfação que a gente pode ver nos atendimentos ao dia a dia
são muitos até impressionantes. Eu não imaginava que um serviço desse ia ter um resultado tão grande assim, positivo. O autoatendimento orientado é um projeto estratégico da Delegacia da Receita Federal em Londrina, que está buscando outras prefeituras para implantar esta parceria. Bem, então essa é a apresentação, né, mostrando ali a satisfação que a gente consegue proporcionar para esse público, né, tão humilde e com tanta dificuldade. A ideia, então, é essa, é você trazer o serviço público mais próximo ao cidadão, ampliando a capilaridade, né, de acesso da Receita Federal e a todo esse público. Me coloco à disposição e agradeço bastante a participação aí nesse seminário maravilhoso. Ok, muito obrigada, Kélcio. Continua conosco, que eu vou chamar o seu companheiro de painel e a gente volta a conversar no final. Ok? Agora, em seguida, passamos ao nosso colega Carlos Alberto Stadler para a sua exposição. Por gentileza, Stadler. Boa tarde, senhores e senhoras, me ouvem? Sim. É um prazer estar participando desse evento, a convite da nossa Escola Fazendária aqui do Paraná, sob a tutela do Mário e da Nilce. É um prazer estar participando com vocês. Eu vou compartilhar a tela aqui, vamos lá. Ok, então, meu nome é Carlos Alberto Stadler, eu sou auditor fiscal da Receita Estadual do Paraná e atualmente ocupo o cargo de vice-presidente sindical do Sindafep, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. E acredito que em virtude desse cargo que ocupo atualmente, a Nilce e o Mário me instigaram a trazer uma fala sobre a importância dos sindicatos estaduais no fortalecimento da educação fiscal. Acredito também que a provocação se deu em virtude de que o Sindafep, a longa data, é parceiro da educação fiscal no estado do Paraná, tendo inclusive sido um dos pioneiros nos projetos de educação fiscal aqui no nosso estado, que nós veremos a seguir. O Sindafep é o resultado da fusão do sindicato e da Associação dos Auditores Fiscais do estado do Paraná. E por ser uma entidade que representa os auditores fiscais, que exerce a função de cobrança e arrecadação de impostos, dos impostos estaduais, entende de suma importância que a população esteja consciente da necessidade do recolhimento. Desculpa, passei aqui uma tela. Entende a importância e a necessidade da população ser consciente da arrecadação, do pagamento dos tributos e da correta fiscalização da sua aplicação. Então, dessa forma, o Sindafep desenvolve várias atividades que visam essa educação fiscal, pois acreditamos que, com a educação fiscal, a população pode despertar o seu senso de cidadania, o entendimento da importância dos tributos e sua função social, que resultam em investimentos na educação, segurança e principalmente na saúde. Tema tão recorrente nos dias atuais, em que a pandemia demonstrou a fragilidade e a falta de investimentos pelo poder público. Entendemos ainda que a função social do tributo, no atual contexto da pandemia, se coloca com veemência para ser debatida e compreendida pela sociedade. O tributo, os serviços públicos como a saúde, a educação, a condução da política pública de socorro aos mais vulneráveis diante da pandemia e a importância do controle social dos gastos são temas caros ao Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Vou enumerar algumas situações em que o Sindafep teve a honra de participar e patrocinar ações de educação fiscal no Paraná. Como eu disse no início, o Sindafep foi um dos pioneiros na educação fiscal aqui no nosso estado, com a criação de uma oficina pedagógica chamada Vendinha do Fisco, que nós falaremos
mais a seguida. Isso aconteceu no início dos anos 2000 e atualmente é utilizado em todo o Paraná. O Sindafep também realizou e realiza o Seminário do Fisco Paranaense, realizou o Prêmio Sindafep de Educação Fiscal, participa do Grupo de Educação Fiscal do Estado do Paraná, participou da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, feiras dos anos de 2011 e 2013, onde apresentou a vendinha do Fisco. Apoia desde 2003 as ações de educação fiscal no Paraná, apoia os observatórios sociais no Paraná, que desenvolvem importante trabalho na conscientização do gasto público, apoia o Seminário Paranaense de Educação Fiscal, que é realizado pela nossa Escola Fazendária, participa das reuniões do Programa de Educação Fiscal no Estado do Paraná e ainda apoiou, no ano passado, ano 2020, a primeira semana de conscientização tributária realizada pela nossa Escola Fazendária. Mas a menina dos olhos hoje do Sindafep, em relação à educação fiscal, é maior. Ela está dentro de um prêmio que nós denominamos Prêmio Gestor Público Paraná. Esse é um prêmio, um programa instituído pelo Sindafep, o melhor copiado, trazido do Sindicato dos Auditores do Rio Grande do Sul, onde o Sindafep conta com a colaboração deles, trouxe um programa que incentiva os gestores públicos a trazerem boas práticas municipais, trazerem programas que eles desenvolvem em seus municípios. E entre esses programas está a educação tributária. Então, só para um dado para ser colocado, em 2013, o Prêmio Gestor Público, criado por iniciativa dos sindicatos auditores fiscais, ou melhor, trazido do Rio Grande do Sul, aqui para o Paraná, pelos sindicatos auditores fiscais, ele visa incentivar e premiar boas práticas da gestão pública municipal. Ao longo desses 8 anos, o Prêmio Gestor Público Paraná se consolidou como uma das mais importantes premiações do Brasil nesse segmento, com os projetos que hoje servem de inspiração para gestores públicos de todo o país. Temos aqui uma foto dos troféus que são distribuídos nas várias premiações. Então, como foi dito, são 8 edições do Prêmio Gestor Público, onde tivemos 1.066 projetos inscritos, 308 projetos premiados e 1.062 projetos fazem parte do nosso banco de dados. Esse banco de dados, todos os projetos inscritos, ou quase todos, são ali com a autorização dos municípios e dos seus criadores, são ali colocados para que possam ser copiados por todos os municípios, não só paranaenses, mas como de todo o território nacional. E como eu disse, existem muitos projetos na área de educação fiscal e na área de educação tributária também. Ações do Sindafep. Então, relatando sobre a vendinha do fisco, como eu disse inicialmente, no ano de 2000, ainda de maneira transversal, sem muito pensar que isso se transformaria num belo projeto de educação fiscal, o Sindafep criou uma oficina pedagógica, que consiste numa brincadeira, inicialmente somente para os filhos dos auditores fiscais, numa das festas que o Sindafep promove, para que os filhos dos auditores conhecessem o trabalho dos seus pais, ainda que de maneira pequena, mas começassem a dessem valor a esse trabalho. A vendinha do fisco, pioneira no Paraná e uma das primeiras do Brasil, simula um ambiente de compra e venda e que as crianças aprendem conceitos como orçamento público, o que é o imposto, seu recolhimento e como ele é utilizado. Atualmente, todas as delegacias regionais da Receita no Paraná possuem exemplar da atividade, sendo que o material fica à disposição das escolas para realizarem ações de educação fiscal com os alunos em feiras e outras atividades municipais. Aqui temos uma foto da educação fiscal lá nos primórdios, no início da atividade, em setembro de 2003. Sindafep também promoveu o Prêmio Sindafep de Educação Fiscal. O objetivo da premiação era recompensar e incentivar os educadores participantes dos cursos de disseminadores de educação fiscal, que desenvolvessem projetos sobre a temática. O Sindafep é integrante do Grupo de Educação, a longa data é participante do Grupo de Educação Fiscal do Estado do Paraná,
que discute ações para a disseminação da educação fiscal para a sociedade paranaense. Seminário da Educação Fiscal. Este é um belo projeto feito em parceria com o Sindafep e a nossa Escola de Administração Tributária, hoje Escola Fazendária, que visa trazer palestrantes do Brasil todo, palestrantes que, de certa forma, trazem boas ideias e influenciam nas reformas existentes em nosso país. Então, dessa forma, o Sindafep, desde 2011, realiza um seminário do Fisco Paranaense durante uma semana. Como eu disse, tem reunido diversas autoridades públicas, palestrantes e os auditores fiscais de nossa federação. Na última edição, o tema debatido foi reforma tributária, construindo o reequilíbrio federativo com justiça fiscal. Esse tema sabiamente foi escolhido, visto que a reforma tributária se avizinha e é preciso que a sociedade seja conhecedora do que está posto no nosso poder legislativo. Também incentivamos o Seminário Paranaense de Educação Fiscal, que é promovido com o sentido da educação fiscal para os professores, a sociedade em geral e os alunos. A última edição foi realizada em setembro de 2020 e contou com a coorganização e patrocínio do Sindafep. Foi discutido na última edição a educação fiscal e o controle social no contexto da pandemia, contando com diversas palestras e atividades, entre elas a peça teatral O Alto da Barca do Fisco, reformulada para o contexto da pandemia. Devido ao coronavírus, o seminário teve a primeira edição totalmente online. Outra atividade importante que o Sindafep desenvolve visando a educação fiscal é o apoio financeiro aos observatórios sociais das cidades de Cascavel, Londrina, Maringá e Ponta Grossa. Como sabemos, os observatórios sociais surgiram com a intenção de proporcionar à sociedade oportunidades que promovam a coesão social por meio da transparência e zelo na gestão dos recursos públicos. São associações civis de caráter apartidário, sem fins lucrativos e que trabalham com ações de educação fiscal e controle social na gestão fiscal. O primeiro do tipo no Brasil foi o Observatório Social de Maringá, surgido em 2006. Outros observatórios também foram criados no Paraná com o mesmo objetivo, entre eles o de Cascavel, Londrina e Ponta Grossa, todos eles apoiados financeiramente pelo Sindafep. O Observatório Social de Maringá, por exemplo, desenvolve projetos de educação fiscal como concurso de redação sobre cidadania fiscal e concurso de frases e desenhos. Semana da Conscientização Tributária. A primeira Semana da Conscientização Tributária foi realizada em 2020 pela Escola Fazendária do Paraná, Receita Estadual, Universidade Estadual de Maringá, Secretaria da Fazenda e com o apoio do Sindafep. Foram discutidos, entre outros temas, a função social dos tributos. O Sindafep participou na abertura do evento. Como os sindicatos podem incentivar a educação fiscal? Acreditamos que o incentivo e o apoio às atividades de educação fiscal em escolas e universidades podem ser patrocinadas pelos sindicatos. O incentivo e apoio às interações entre as delegacias da Receita Estadual e a comunidade, visto que os sindicatos representam os auditores que trabalham nessas delegacias da Receita, pode ajudar e proporcionar esse melhor contato. Integrar os grupos de educação fiscal estadual e municipal, visando participar de programas estaduais de educação fiscal. Fomentar o desenvolvimento por parte de seus filiados, os auditores fiscais filiados, buscando desenvolver a educação fiscal, tal qual aconteceu com a vendinha do fisco. Incentivar a cidadania tanto de crianças como para adultos, pois ela é fundamental para o desenvolvimento de nossa sociedade. Divulgação de eventos em suas redes para a base de filiados e sociedade em geral. Ainda, mostrar a importância das entidades sindicais para a sociedade, sobretudo as de servidores públicos que lutam pelo desenvolvimento e a melhoria do serviço público, o que beneficia toda a população. Tema que é extremamente relevante nesse momento, visto que se divulga, está sendo realizada
a reforma a reforma administrativa no nosso poder legislativo. Então, é importantíssimo que a população entenda a importância do funcionário público para os serviços e para os seus benefícios, face à intenção do corte de direitos dos funcionários públicos. Entendemos também que analisar o cenário político, tal como, por exemplo, as reformas administrativa e tributária e como elas irão impactar a sociedade, é uma forma de incentivar e ajudar na educação fiscal. Incentivar a prática da fiscalização das administrações públicas junto à sociedade com campanhas publicitárias. E ainda, fomentar o desenvolvimento científico com a produção de livros ou artigos sobre temas envolvendo a cidadania e a educação fiscal. O Sindafep entende que essas medidas, embora muitas delas necessitem de recursos fiscais, mas o mais importante é a integração, a participação de conselhos e programas e a divulgação dessas ações nos meios digitais já existentes. Obrigado a todos, me coloco à disposição para eventuais perguntas. Obrigada. Deixa eu ligar aqui. Muito obrigada, Stadler, muito obrigada, Kélcio. Hoje o pessoal, antes de vocês, adiantou bastante, vocês fizeram o tempo de vocês normal, né? E vamos acabar o evento mais cedo. Nós vamos começar agora com o Kélcio. Eu tenho apenas... Bom, primeiro eu tenho que sempre parabenizar o trabalho da Receita Federal, né? Vocês em atendimento é primoroso mesmo, e na verdade esse ponto de atendimento virtual é necessário em todo e qualquer órgão público, né? Todos nós temos que aprender isso com vocês, porque o cidadão merece ter um tratamento muito mais próximo e muito mais rápido, né? Eu tenho duas perguntas aqui, é da mesma pessoa que veio no chat, de Marivaldo Palheta. Ele diz, com este indicador de 8,4%, parece que você falou isso, né? 8,4% de capilaridade de atendimento nos municípios, a eficiência não fica um pouco a desejar? Essa é uma pergunta. E a outra também é dele. Como vocês veem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD? Tá? São essas duas perguntas. Eu vou já passar para o Stadler, e aí depois quem vai responder primeiro é você, tá, Kélcio, essas duas perguntas. E ao Stadler, você sabe que todas as vezes que a gente fala em receita estadual, quer dizer, fala em fiscal, a gente não é muito bem visto, né? Não é bem visto. Quando a gente fala em imposto ou tributo, piorou ainda. Quando a gente fala em educação fiscal, aí a coisa fechou, né? A gente não é muito ouvido, né? Eu tive o prazer de trabalhar na escola, né, muitos anos, e lidar com a educação fiscal, a qual eu tenho o maior prazer de estar o conteúdo, né, com o qual eu tenho o maior prazer de trabalhar. E no Sindafep nós demos a continuidade à educação fiscal justamente porque o Sindafep abraçou essa causa conosco. Não só no início lá da vendinha, que eu vi você ali bem novinho, magrinho, né? Porque na vendinha era você, magrinho e novinho, tá? A gente sabe que a vendinha do fisco foi o carro-chefe do início da educação fiscal. E isso começou com vocês, eu lembro que foi com você e com o Macores, me fugiu agora o nome, de Cascavel. Com você e o Macores, eu não esqueço nunca disso. E o mais importante, por que nós trouxemos você? Você disse isso aí, eu vou reiterar. Nós trouxemos o sindicato justamente para qualquer outro sindicato e associação perceber que também pode fazer parte da educação fiscal, independentemente de ser uma empresa que não é pública, né? Tem um CNPJ e não é público, tá? Eu quero saber de você, Stadler, como que você vê a educação fiscal desde aquele tempo, tá? Desde o início da educação fiscal que você começou na vendinha do fisco da BET até o dia de hoje. E você, hoje, como representante do sindicato, o que você diria para os sindicatos nossos, os nossos sindicatos em todas as unidades da federação, tá bom? Eu vou ouvir primeiro o Kélcio, aí você vai elaborando a sua resposta aí, por gentileza, Kélcio. Okay.
Então, agradecer primeiro aí o Marivaldo, né, pela pergunta. A primeira pergunta dele versou sobre a eficiência da Receita Federal, né? Sim. Por ter uma capilaridade tão pequena. E eu vou dizer uma coisa para você, Marivaldo, nossa capilaridade ainda vai diminuir mais ainda, tá? Nós estamos em processo de fechamento de algumas agências, infelizmente, por falta de servidor. Não tem como a gente deixar 2 servidores, ou um servidor, como nós já temos algumas agências, infelizmente, não tem como deixar ele sozinho para atendimento. Quanto à eficiência, a gente tem que lembrar, quando a gente fala de eficiência, que hoje o contribuinte, dentre os modelos de lançamento, né, tributário, a gente tem lançamento por declaração, lançamento por homologação e lançamento de ofício. O Brasil adota há muito tempo já esse autolançamento, esse lançamento por homologação, né? Então, a própria contribuinte vai lá, faz a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Eu, como Receita, uso muito a tecnologia, né, nos estados, municípios e principalmente na União, faço diversos cruzamentos, e aí o que acontece? Eu falo se o contribuinte vai cair na malha ou não. Por questão de compliance tributário, o que está acontecendo muito hoje é você oferecer para o contribuinte uma alternativa. Olha, contribuinte, eu vi que você tem um erro na sua declaração. Arrume-a. Se você não arrumar, você vai ser intimado para apresentar documentos. A partir do momento que você tem a apresentação de documentos, você lide qualquer retificação na tua declaração. Então, a partir desse modelo adotado no CTN de autolançamento, de auto-homologação, e mais toda essa tributação que nós temos hoje, nosso sistema tributário, que é de forma preponderantemente recessiva, né? Quem paga mais é, na verdade, quem recebe menos, e a própria substituição tributária, né, para falar de outros assuntos, né? Mas o que acontece é o seguinte, você tem uma eficiência em que você joga muito para as costas do contribuinte, né? E você usa dentro do aparato estatal, você usa os cruzamentos. Tá? Então, essa talvez seja a minha visão em relação à eficiência na Receita Federal. Não quer dizer que não seja eficiente, tá? Esse modelo, por si só, ele já traz, dentro dessa concepção, bastante eficiência. O problema é que você onera muito o contribuinte em fazer declarações e apresentar documentações para a Receita. Em relação à segunda pergunta, você falou da Lei Geral de Proteção aos Dados, e o que eu falo é o seguinte, a gente sempre tem que lembrar que nós temos uma lei específica, que é o próprio Código Tributário Nacional, né? E ali, o que a gente tem? O dever funcional do sigilo fiscal, né? O sigilo fiscal. O que a gente tem muito para abrir esse sigilo, e o próprio CTN vai abrir as hipóteses, né, que são números clausos, ou seja, ela é bem enumerativa do que a gente pode ter em convênio com outro estado, outro município. Aí a gente usa esse aparato legal para a gente conseguir fazer essa divisão de conhecimento, né? Não de conhecimento, mas essa divisão de bases, né? Então, por exemplo, eu sempre falo o seguinte, quando teve a Operação Lava Jato, a gente era muito demandado ali em Curitiba pelo Ministério Público Federal, e a gente tinha toda uma base, por exemplo, como consumo de energia elétrica, notas fiscais emitidas, e um dos levantamentos que eu me lembro que foi feito, ele era um levantamento para pegar empresas noteiras, né? Aquelas empresas que, infelizmente, só existem para emissão de nota fiscal. Nós usávamos uma base de tecnológica que um cruzamento desse para o estado do Paraná, com vários CNPJs, vários CPFs, ele chegava a demorar 22, 23 horas para ser processado. Hoje, a Receita Federal, depois de investimento enorme em tecnologia, né, hoje nós temos uma coisa chamada Data Lake, ou seja, todos os dados nossos não estão mais numa base física, eles estão na nuvem, e um novo sistema de computação, esse mesmo script, a gente consegue gerar ele, na época ali, salvo engano, em torno de 2, 3 minutos, era uma coisa absurda, né, de processamento. Ou seja, a gente só não intima mais contribuinte porque a gente não tem capacidade de atendimento. E o atendimento é o principal, né? Então, a gente está tendo essa divulgação ali de como a gente vai fazer esse atendimento, de facilitar o acesso para o contribuinte, e cada vez mais a gente vai usar essas ferramentas de tecnologia
e cobrança para dar mais eficiência, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, a gente não pode deixar também a concorrência desleal acontecer, né? Assim como contrabando, descaminho, e esses outros malfeitos tributários, né? Porque isso aí, na verdade, que acontece, o ganha, não é um ganha-ganha, né? É um ganha e outro perde. E é isso que a gente tem que evitar na sociedade brasileira. Ok, Kelsio, eu agradeço. Agora eu passo para o Stadler. Colega Stadler. Quero, antes de mais nada, parabenizar o colega da Receita Federal, o Kelsio, pela sua fala. Muito legal o sistema que vocês estão implantando, como a Nilce já colocou, nós pensamos nisso na Receita Estadual há bastante tempo, tive a oportunidade de trabalhar na Inspetoria Geral da Arrecadação em Curitiba, e a gente pensava em alguma coisa nesse sentido, mas no fisco estadual a gente esbarra na falta de recurso, então a gente acaba ficando, mas parabéns para vocês, realmente o caminho a ser adotado, a população merece que exista um trabalho desse à disposição. Bom, voltando ao meu tema, eu tive a oportunidade, como a Nilce colocou e foi postado ali, de participar do início da educação fiscal no Paraná. Lá nos inícios dos anos 2000, a presidente do Sindafep, na época ainda não era Sindafep, não havia fusão da associação e do sindicato, ela imaginou a vendinha do fisco. A vendinha do fisco foi colocado uma oficina pedagógica, que é uma brincadeira que incentiva as crianças a fazerem compras de mercadorias, através de figurinhas, dinheirinho de brincadeira, de papel ali, e hoje, mais avançado ainda, existe até uma máquina emissora de cupom fiscal, onde além da compra, o valor da mercadoria está discriminado o valor do imposto. Então, a criança, além de uma palestra que a gente fazia e hoje se faz ainda, contando toda a importância do recolhimento do tributo, mas mais importante também que se fiscalize depois a aplicação desse recurso, a criança sai dessa escola, desse evento, sabendo para onde vão os tributos e como deve ser cobrado. Então, realmente foi um prazer participar desde aquele tempo. A Nilce também participou quando foi diretora da Escola Fazendária, depois como diretora do Sindafep também. Não tivemos o prazer de trabalhar junto, mas quase, né, Nilce? Foram as gestões que se sucederam. Uhum. Mas tive o prazer agora, quase 15 anos depois, voltar aí à atividade da educação fiscal. Então, realmente, a educação fiscal mudou muito nesse tempo. Na época, não era nem educação fiscal, a gente chamava de educação tributária. Quando se percebeu que o termo tributário era muito restrito, falava-se só de tributos e a gente precisava falar de cidadania fiscal, mudou o termo, começou pelo termo, e aí a gente foi avançando nos conceitos e também nos trabalhos que foram feitos. Então, realmente está evoluindo, e assim tem que ser. Como eu disse, a própria vendinha do fisco, que é uma oficina pedagógica, uma brincadeira, já evoluiu bastante. Hoje já temos um emissor de cupom fiscal lá que diz qual é o valor da compra e qual é o valor do imposto que está embutido naquela compra. Em relação a como os sindicatos e associações devem dar respaldo à educação fiscal, eu acho de suma importância, porque, via de regra, sindicatos e associações, onde essas duas entidades não são fundidas, em alguns estados não são fundidas, essas associações têm um pouco mais de recurso financeiro. E esse recurso financeiro é importantíssimo para que se difunda a educação fiscal. A gente sabe, sem dinheiro não se faz nada. E mais, tem empresas de mídia, tem uma mídia já existente, pré-formatada, e ali podem divulgar os eventos e colocar uma colaboração. E caso ainda possa participar do grupo de educação fiscal, como é o nosso caso aqui no Paraná, melhor ainda. A gente ainda dá um espetáculo ali. Então é isso, Nilce, obrigado. Prazer participar, parabéns pela organização. Muito bom mesmo. Um abraço, Kelsio. Tá ok. Então, eu agradeço aos dois, o Kelsio e o Stadler, foi um prazer enorme encerrar o trabalho com vocês, porque eu estou falando com pessoas que entendem de tributo, mas têm o coração voltado para a cidadania, e isso é que é importante
ter essa visão, né? Porque falar em fiscal e falar em educação fiscal, a sociedade não aceita com muita facilidade. Então, nós temos que colocar o coração e dizer, estamos juntos nessa. Muito obrigada, gente, e que Deus abençoe a todos vocês.